Boa noite, Vanessa. Tudo bem? O Alan entrando aí. Opa, cheguei. E A aí, Vasco, tá me senhora, ouvindo bem? tô ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Isso aí, Vanessa já tá aí, ó. Foi a primeira a entrar, ó. Entrou acho que Boa antes de noite, você. irmã. Ela sempre entra antes que eu, a Vanessa. É isso aí. Desculpa o atraso. Ah, só a Vanessa que tá aí, brincadeira. Engraçado, né, que você atrasou bem na live que a gente vai falar sobre o tempo, né? Olha aí, será que é um mistério? Aí, Felipe, seja bem-vindo aí. Bem-vindo, Fê. Quem de vocês estiver no grupo lá, se vocês conseguirem mandar o link no grupo lá, a gente agradece. Não sei se a Vanessa É, tá no grupo. tá, a Vanessa tá. Beleza. Já já a gente vai começar. Só dar um tempinho pra galera entrando, aí a gente já começa. Eu preciso colocar o Felipe no grupo também. Tô pra Felipe colocar não aí. tá? Não tá. Muita coisa hoje, hein, Vaz? Se bobear, vai ter uma parte 2, quer ver? Eu acho ótimo. É um assunto bom de. Muita coisa. É. A gente não. Eu gosto que a gente não fica correndo, né? Ai, É, o Alan nunca atrasa. Tudo bem, Rai? Rosa, tudo bem? Nádia, ô Nádia, faz tempo que a gente não se vê, hein? Esse negócio tá rachado, esse ministério aí, hein? Não sei não, viu? pois é. 2 semanas, cara. Uai. Tudo jóia, Rai. Ô, gente, daqui a pouquinho a gente vai iniciar, tá bom? A gente já vai iniciar a live aí, tem o pessoal entrando aí. A gente espera alguns minutinhos. Na verdade, a gente aguarda a turma do grupo entrar, senão depois a gente apanha. Rick, tá tudo bem aí, meu irmão? Tá tudo. Só tô digitando o negócio aqui. Aí. Hoje a live, Beleza. hoje a live vai ser top, assim como todas, né, Rick? É isso aí. Então vamos começar, Vaz? Já tem uma galerinha aí, o pessoal vai entrando aí. E o Instagram ainda dá um tempinho para quem entra, o pessoal assistir. Deixa eu só tirar essa blusa aqui que tá muito quente. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, o Felipe já tá profetizando aí, ó. Hoje vai Ele ser falou, eu nem recorde vi. de pessoas. Hoje vai ser recorde de pessoas nessa live. O recorde é quanto, Amém. Rick? 20, né? Ah, Recorde é 20? não, acho que foi 20. É, 20, né? Foi logo quando a gente Mano, começou, ficava nessa média aí de 15 e 20 pessoas, né? E depois deu uma baixada. Mas o nosso recorde, por enquanto, é 20. Mas tá obrigado, indo, Van. né? Tá aí quem tem que estar. A Sun então Ah, é. também, seja bem-vindo a isso. Então vamos lá, gente, vamos começar. Hoje vocês perceberam, né, que a gente pegou uma... É que conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente vai tendo mais clareza, né? O Senhor vai habilitando algumas coisas na gente e nós entendemos que para essa live é muito interessante a gente fazer em partes, falar sobre um tema, porque aqui, né, apesar de ser um culto, a gente faz de uma forma bem descontraída, então a gente consegue falar de muito tema, muita coisa. Então a gente já fez 2 séries, né, que foi a Igreja em Tempos de Pandemia, depois fizemos o Maior dos Mandamentos, né? Inclusive, eu tô devendo ainda, não coloquei no YouTube, prometo que essa semana, sem falta, eu vou colocar lá. E a gente já tá indo para uma 3ª série, né? Que eu fiz um vídeo dentro do Pela Manhã, eu tava fazendo um vídeo que eu falei do passado, eu fiz um vídeo falando sobre o presente e fazer um vídeo sobre o futuro, né? E aí, quando eu fiz o vídeo, ela falou, pô, isso daí pode virar uma série, né? Porque tem coisa aí pra gente falar. E a gente, né, conforme a gente vai passando os tempos aí, a gente vai adquirindo algumas experiências, né, com o passado, como lidar com o presente, com o futuro, né, e a gente decidiu fazer essa série. Então hoje vai ser a primeira parte, o primeiro episódio, a gente vai falar sobre como lidar com o passado. A gente separou aqui N coisas aqui para falar, mas primeiro eu queria falar que fica todo mundo bem à vontade, pode comentar aí,
À medida do possível, eu e o Alan para aí no que a gente está falando para ver o comentário de vocês, para responder em cima. A ideia é que seja bem dinâmica assim, né? Que todo mundo participe. E para a gente começar, vamos fazer primeiro uma oração, aí a gente já vai entrando nos tópicos aí, amém? Quer falar alguma coisa, Alan? Não, Rick, não, tá na bênção. Vamos orar. Então vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por cada lar que está assistindo essa live agora, por cada pessoa, Pai, que vai assistir essa live. Eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, como eu sempre peço, ó Pai, que não sejam as nossas palavras, Pai, mas que sejam aquilo que o Senhor quer ministrar no coração dessas pessoas que vão assistir essa live. Eu peço, ó Pai, a Tua presença agora, a Tua proteção. Senhor, não deixa que o inimigo faça qualquer coisa, nada, Pai, que venha tirar esse momento de nós, ó Pai, venha tirar, ó Pai, os olhos da Tua palavra, Pai. Senhor, nos abençoa nesse momento, inunda, ó Pai, cada lar com a Tua presença, que cada coração venha sentir Tua presença nesse momento, que essa live alcance pessoas, ó Pai, e pessoas tenham a vida transformada, aprendam, ó Pai, a lidar com uma forma, a lidar com o passado de uma forma muito mais sadia, ó Pai. É que nós te pedimos nesse momento, ó Pai, nós queremos a Tua presença nessa live, Pai. É que nós te pedimos e já te agradecemos pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá. Um texto base aqui que eu vou deixar, mas a gente vai ler no finalzinho, que é sobre um rapaz na Bíblia que eu acho que ele soube lidar muito bem com o passado, que foi José. O José, ele sofreu muito, muito, muito mesmo, né? A gente não vai passar o pincel sobre toda a vida dele, mas ele sofreu bastante. Mas no finalzinho da vida dele, ele soube muito bem lidar com o passado, que ele vai lidar com todos esses tópicos aqui que a gente vai falar hoje, né? Então, no final, a gente vai ler o texto, eu vou ler o texto. Se vocês já quiserem ir abrindo aí, não sei como vocês estão assistindo, mas o texto fica em Gênesis, capítulo 46, a gente vai ler do 28 ao 34. Mas isso para o final, tá? Agora a gente já vai entrar nos tópicos aqui. E o primeiro tópico, né, que a gente colocou aqui é lidando com as mágoas do passado, né? Então, já para começar a destrinchar o tema, uma das coisas que mais faz a gente pensar no passado são as coisas que nos magoaram. As coisas que nos machucaram, né? É comum a gente, às vezes, olhar para o passado não como uma coisa boa, mas é muito comum a gente olhar como uma coisa ruim, né? Às vezes a gente está falando sobre o passado, é muito raro, né? Uma pessoa que olha para o passado dela e fala assim, poxa, né, lá no passado, alguns anos atrás, eu era muito feliz, ou nossa, eu tomei aquela decisão certa e fiz isso me ajudou. Hoje é claro que isso acontece. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês, mas é muito natural que a gente olhe para o passado com um sentimento das coisas que nos magoaram, né? E aí, já entrando no tema, uma coisa bem importante da gente saber lidar com o passado é, primeiro, a gente precisa deixar essas mágoas no lugar dela, ou seja, a gente precisa esquecer tudo o que aconteceu, e aí vai entrando diversos tópicos, vai entrando outros detalhes aqui que a gente vai ir colocando mais para frente, mas eu acho que o mais importante de tudo, quando a gente olha para o nosso passado, é lidar com as nossas mágoas. Eu mesmo... né, já estou aí chegando nos meus 30 anos aí, já passei por muita coisa, e muitas coisas no meu passado me machucavam demais. Eu era muito machucado, né, eu tinha, como a gente costuma dizer por aí, às vezes algumas feridas que eram expostas, né, e isso me prejudicava muito no presente. Então isso me impedia de ter um desenvolvimento pessoal, isso me impedia de ter um desenvolvimento profissional, isso me impedia de me relacionar com outras pessoas, até com a minha própria família, e ainda com as pessoas que me magoaram. Então eu entendi um momento que eu parei e eu comecei a olhar algumas pessoas que tinham me magoado, algumas situações que tinham me entristecido demais no passado, e eu olhava para as pessoas e eu não via elas da mesma forma que eu. Eu via que elas tinham seguido a vida dela, elas estavam felizes, estavam normal, e eu ainda ficava ali remoendo aquelas coisas. Então, eu acho que uma chave muito importante para a gente lidar com tudo isso é que eu acho que todo mundo precisa chegar num momento da vida, quando a gente está olhando para o nosso passado, falar com Deus e falar assim, poxa Deus, olha, eu tenho essas mágoas aqui, o Senhor precisa me ajudar a curar essas mágoas. Né? Existem mágoas que talvez são fáceis de lidar, talvez uma ofensa, uma situação, um momento que você passou e não teve a ajuda da pessoa ali que você gostaria de ter, mas tem coisas que são mágoas profundas que somente Jesus, somente Deus pode te ajudar a lidar com essas mágoas. Talvez, né, falando assim, de mágoas que a gente sabe que tem um poder assim, muito maior sobre a gente, que seriam traições ou coisas do tipo, mas a gente precisa entender isso, entender que muitas vezes essas mágoas do nosso passado, né, aquilo que a gente fala de fantasma do passado, está prejudicando o nosso presente, e entender o que a gente consegue
e consegue excluir e o que a gente vai precisar da ajuda de Deus. Isso é muito importante. Então, quando eu entendi isso, que eu ia precisar da ajuda de Deus para lidar com essas mágoas, até minha oração mudou. Porque até então eu orava, eu falava com Deus sobre o que estava acontecendo no presente, mas não orava a respeito daquilo que tinha acontecido no passado. Então, quando eu percebi que essas mágoas que eu tinha no passado, seja ofensas que aconteceram comigo, situações, enfim, N coisas aí que não vem ao caso eu ficar comentando, eu orei, falei com Deus assim, falei, Deus, olha, eu tenho essas mágoas aqui, eu sinto elas muito forte ainda dentro de mim, e eu preciso da sua ajuda. E aí eu fiz meio que uma campanha, assim, né, a gente fala campanha, mas eu orei aí durante alguns dias aí com esse propósito, e eu senti realmente Deus liberando essas mágoas no meu coração, né? E aí, conforme Deus foi liberando, eu fui conseguindo me relacionar de novo, eu fui me sentindo perdoado, e aí eu também aprendi e entendi outras coisas, mas a gente vai entrar nos próximos tópicos aí. Aí eu já vou passar pro Alan aí, fazer a introdução dele também nesse primeiro tópico aí, que é lidando com as mágoas do passado. Oi, gente. Então, entrou uma turma aí depois, né? Quando o Rick estava com a fala, pessoas que eu amo, que chega a dói o amor que eu sinto por vocês, tá bom? Obrigado pela presença. E, Felipe, espero que a gente bata aí essa meta. Se a gente bate na meta, né, Rick? Uma coisa legal, né, Rick, é que a gente não se preocupa com isso, né? A gente se preocupa assim, tipo, as pessoas que estão é quem tem que estar, né? A gente não, mas a gente faz alguma coisa aí. Se a gente bater a meta aí de 20, aí a gente faz alguma coisa, alguma surpresa aí. Sei lá qual vai ser a surpresa. Só para descontrair, tá, gente? A gente não liga para isso, não. Mas, né, Rick? Seria um erro seria muita falta de fé diante de todas as confirmações que nós tivemos, nós não acreditarmos, sem duvidar, de que o ministério vai longe, de que há um propósito, né, em tudo que a gente faz. Então, vamos lá, gente. Amém. Então, gente, a questão da mágoa... Ó, Rick, abaixou o número, o povo foi chamar a gente lá. A questão da mágoa é uma questão de inteligência, Rick. Entendeu? É uma questão de inteligência, digamos, emocional, não só emocional, mas é uma questão de inteligência. Porque a mágoa, ela envolve o perdão juntamente com ela. Ela vem juntamente com o perdão. Hoje nós vivemos, você vê muitos posts falando, né, de pessoas más, pessoas boas indo ao psicólogo por conta de situações que pessoas ruins fizeram, né? Porém, existe uma diferença muito grande de uma pessoa má e uma pessoa ruim, ou uma pessoa boa, né? Existe uma diferença muito grande. Porque, assim, a pessoa... Você já viu aquele meme que tipo, tem um cachorrinho assim, que o outro faz mal para ele, ele vai revidar e não consegue revidar? Sabe? A nossa essência, ela é boa, a nossa essência é Cristo. Né? E muitas vezes a gente é uma guerra que a gente não sabe lutar. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não sabe revidar a altura sim, né? Ela não sabe revidar da mesma forma. Por quê? Porque hoje entende-se que a pessoa boa, ela é uma pessoa boba, Rick. Ela é uma pessoa sem... Eu vou te dar um exemplo que aconteceu sexta-feira. Estava eu prestando uma consultoria, passou o dono do galpão que eu estava. E aí ele passou e o pessoal falou, mano, esse daí é o fulano de tal. O único problema dele é que ele é muito bonzinho, tal. Aí as pessoas montam nele. Não lembro direito como que foi, tá? Aí, tipo, eu procuro levar o evangelho, inclusive, do trabalho. E eu falei para eles, aí que você se engana. Ele não é bobo, né? Ele está sendo o mais inteligente possível, né? E quando então, a gente não sabe responder ali. E a gente fica se sentindo o quê, Rick? A gente fica se sentindo inferior. A gente fica se sentindo o bobo, né? A gente acredita nessa história do sistema mundano, que a palavra do Senhor fala, não ameis o mundo, nem o que nele há,
E a gente fica lutando uma guerra que a gente não vai vencer. Porque a pessoa que vem para fazer a maldade, ela está na zona na melhor zona para ela. Ela está na melhor fase. Então, o mal não se vence com o mal, porque mal mais mal é igual a mal. O mal, ele se vence com o bem. A palavra do Senhor fala, vencei o mal com o bem. E aí, esse sistema, ele vem para fazer com que, para fazer essa confusão, porque a gente sempre perde. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, você sempre vai perder. Se você tentar entrar nessa zona de conflito. Por quê? Porque além de você não conseguir alcançar isso, você ainda tem ele aqui, falando, cara, é amor. Você representa Cristo na terra. O seu mestre, quando as pessoas o batiam, ele falava, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Né, Rick? Então, qual é a forma de a gente lidar com essas situações? A forma é liberar o perdão. Liberar o perdão. Já falei de várias situações, né? Uma situação mais recente são algumas pessoas que me devem money, dinheiro, e eu já liberei perdão para essas pessoas. Eu já falei, não me deve nada. Mas não me dá desculpa nada. Não me deve nada. Porque quando eu não perdoo, aí já entrou no perdão, Rico. Acho que a próxima série vai ser perdão. Vamos anotar aí para a gente falar direitinho. Mas não vejo outra forma de combater as mágoas do passado que não seja fundamental. O principal perdão. O principal perdão. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente libera esse perdão, meu amigo Rick, o que acontece? A gente perdoa, mas não esquece. E aí, como lidar com essa situação? Como lidar com essa situação? É o seguinte, hoje aqui, nessa live, nesse momento, você vai decidir perdoar. Você vai decidir perdoar. Você vai decidir não carregar mágoa nenhuma do passado. É uma decisão sua. Só que o que acontece? Quando você vê essa situação, quando alguém te lembrar, ou a sua própria mente jogar contra e fazer você se lembrar, você vai sentir um sentimento incontrolável. Ela vai vir diante de você. Só que o perdão, ele é uma decisão, não é um sentimento. Não é um sentimento. Por mais que ainda doa quando você lembre, por mais que você sinta essa situação, o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar, eu decidi perdoar essa situação. Essa pessoa não me deve mais nada. Sabe por quê, amado? Porque só você perde. Só eu e você perdemos. Quando a gente fica trazendo as mágoas. Então, aqui, nesse momento, a gente deixa aí para vocês um tempo para vocês falar, eu decido perdoar essa pessoa. Quando o sentimento vir, você fala, ok, eu estou sentindo porque eu sou humano. Né? Porque aí, o que acontece? A gente entra em outra guerra que a gente não vai vencer nunca. Que é de lembrar e não sentir dor. Eu fui traído, né, por exemplo, e eu lembro, poxa, imagina seu cônjuge com outra pessoa. Como que você vai se lembrar disso e vai ficar numa dor? Como que alguém vai chegar em você e mostrar a situação e você não vai sentir nada? Sendo que você depositou a sua confiança naquela pessoa. O sentimento, ele vem, mas só que o sentimento, o perdão não está ligado ao sentimento. O perdão está ligado à sua decisão. Eu decido aqui e agora. O evangelho é simples, né, Rick? A gente prega o evangelho simples demais. Eu decidi. Mas eu não dormi pensando nisso, sei lá, tal. Mas eu decidi liberar o perdão para essa pessoa. Isso daí, meu irmão. E é exatamente isso, só puxando esse gancho aí de perdão, antes da gente entrar no segundo tema, é exatamente isso. O Alan tocou em algo bem importante, que quando, por exemplo, quando eu falei assim, as mágoas do passado, eu já orei, já coloquei na mão de Deus, isso não quer dizer que eu esqueci. Isso não quer dizer que eu lembro. Só que aí tem dois pontos aí, duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro ponto é o que o Alan falou, que é excelente, é quando você lembra, né, aquilo pode te machucar de uma certa forma, mas como você tomou a decisão de perdoar,
e o sentimento ele tá na mente. Agora o seu ato de perdoar, né, ele já tá na ação. Então é diferente. E o fato de você colocar essas coisas na mão de Deus também vai te trazer uma paz, né? Vai te trazer uma paz, porque, por exemplo, uma coisa que eu fiz ontem, que fazia muito tempo que eu não fazia, que ontem chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho que fazer. Antigamente eu caminhava, né? Eu caminhava, corria por aí, e eu ficava 1 hora, às vezes 2 horas na rua, e esse tempo que eu caminhava, eu ficava falando com Deus. Do início ao fim, eu ficava conversando com Deus. E eu tinha esquecido o quanto isso traz paz para o meu coração. E aí ontem eu peguei, acho que deu umas 6 horas, falei, vou caminhar um pouquinho, eu até mandei o print com ela, falei, tô seguindo o seu conselho aí, com ela caminha direto. Aí eu comecei a orar, falar com Deus, aí Deus ministrou algumas coisas do meu coração, e aí quando eu voltei pro carro, né, onde eu tava lá, sentei no carro, veio uma preocupação de novo na minha cabeça, que era um dos temas que eu tinha falado com Deus. Só que naquele momento que veio a preocupação, o Espírito Santo falou assim no meu coração, mas você não orou? Então fique em paz. E aí naquele momento, toda a preocupação que eu tinha foi embora. Ela ainda estava lá, ela ainda existe, mas já existia uma paz que excede todo entendimento em cima dessa preocupação. Agora, trazendo isso para o nosso passado, é exatamente isso. Eu vou lembrar das coisas que aconteceram no passado, mas eu já vou olhar com os olhos espirituais e com uma maturidade. Porque quando Deus trata você, porque assim, a realidade é que, é lógico, em alguns casos a pessoa magoa a gente porque ela quer, mas a maioria das vezes acontecem situações que a pessoa também está fora de controle, está com descontrole emocional, ela não está controlando muito bem o que está acontecendo, ela não está entendendo o que está acontecendo, ou ela já veio de uma estrutura de vida que naquele momento não possibilitou que ela te desse o suporte que deveria. Então, assim, tem N coisas, né? Porque tem o nosso lado, mas tem o outro lado da pessoa também, que fez uma ofensa pra gente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente começa a olhar com clareza, porque o Espírito Santo ele vem para clarear, ele vem para organizar. O Espírito Santo ele é o agente organizador de Deus. Quando fala lá em Gênesis, lá no início, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ou seja, a gente vê o Espírito Santo como trazendo ordem. Né? Então, quando a gente ora, quando o Espírito Santo vem no nosso coração sobre algo que aconteceu, ele vai trazer clareza daquele momento. E essa clareza vai te ajudar a entender essas mágoas. Então, talvez você vai começar a pensar, analisar, e você vai ver que talvez aquele monstro de 7 cabeças que tinha vai virar uma galinhazinha, porque você vai entender a situação. E aí vem a questão do perdão, que é fundamental a questão do perdão. Então, se alguém te magoou, hoje, vocês que estão assistindo aí, a gente fica pensando aí, anota no papelzinho, anota no WhatsApp, mas libera perdão. No final a gente vai fazer oração, mas não saia dessa live com mágoas, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, é lógico, a gente está falando de um tema, lidando com um tema dinâmico, mas tudo isso daqui também tem a parte espiritual. A parte espiritual nessa tarde é que a gente quer trazer vocês a liberar perdão para a vida das pessoas que precisam ser perdoadas, né? E inclusive você também. Quando a gente fala de mágoas, a gente não está falando só do passado, né? A gente está falando só do passado, não. A gente não está falando só de pessoas que magoaram a gente, mas você também teve atitudes muito ruins, às vezes, com pessoas, com você mesmo, que você se arrepende. E por você, às vezes, não se perdoa. Então, libere perdão ao próximo, libere perdão a quem te magoou, ao seu familiar, à sua mãe, libere perdão e libere perdão também para você. Então, que nessa tarde, você tá ouvindo essa live aí, já vai falando com Deus, já vai falando assim, olha Deus, eu tenho isso daqui, eu preciso que o Senhor me ajude, vai liberando perdão, manda uma mensagem do WhatsApp, pede desculpa mesmo, fala, olha, aquele dia aconteceu tal coisa, faz uma ligação, mas assim, faz alguma coisa. Faz alguma coisa a respeito disso. É lógico que há pessoas que, sei lá, aconteceram situações que você não tem mais contato, sabe? Mas aí já foge do que você pode fazer. Isso daí é Deus. Isso daí você fala assim, Deus, olha, não tenho mais contato com aquela pessoa, não sei onde está, olha, eu perdoo aquela pessoa, espero que aquela pessoa me perdoe e que o Senhor fique com ela. Agora, se você pode fazer, se é uma pessoa que ainda está no seu convívio, que você ainda tem um contato, pede perdão, isso é muito bom. Eu fiz uma vez isso, e para mim, assim, foi gratificante. Eu tive uma amiga há alguns tempos atrás, e aí aconteceu algumas situações, eu acabei magoando bastante ela em N situações, e chegou um momento que eu estava tão aflito por dentro com isso, e falando Deus, orando, Deus falando, Senhor, me desculpa, Senhor, me ajuda e tal, e Deus falou assim, mas você já pediu desculpa para ela? Aí eu falei, não, então vai lá e pede desculpa. Aí eu fui pedir desculpa e a gente se resolveu e tudo bem, cada um foi pro seu canto, mas eu consegui tirar esse pensamento que eu estava tendo de ter feito mal a alguém. Então, a gente está liberando algumas chaves aqui nessa tarde, né? Uma das chaves sabe, libere perdão.
seja ativo hoje, sabe? Não só assista a live, mas assista, entenda o que a gente está falando, peça ajuda para Deus e peça perdão para a pessoa que você precisa pedir e para você mesmo. A gente não pode deixar, porque eu até anotei aqui, quando a gente tem mágoas em algumas áreas da vida, porque a gente fala de passado, mas tem várias áreas da vida. Isso, às vezes, impossibilita o nosso crescimento. Porque, às vezes, se uma pessoa, você teve um relacionamento fracassado, essa é a realidade. Tem muita gente que tem relacionamento fracassado, eu também já tive, N pessoas têm, e essa é uma grande realidade. E aí, às vezes, você não quer ter outro relacionamento porque você acha que a outra pessoa vai fracassar com você da mesma forma. Mas por quê? Porque você está baseando o relacionamento, a sua área de relacionamento amoroso na vida por causa de um fracasso que você teve. E as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Quando Deus, você começa a ter um relacionamento com Deus, ele pode, sim, por exemplo, eu acho que a questão de uma traição é muito complicada de lidar. Eu conheço pessoas que se perdoaram, e eu acho isso incrível. E todas essas pessoas, às vezes que eu converso, pergunto como que foi, né? Depois de um tempo, a pessoa fala, foi Deus que me ajudou. Então Deus, ele está aqui para te ajudar. Então não é porque você teve fracasso financeiro uma vez, porque você teve fracasso na sua vida amorosa, porque você teve fracasso na sua vida espiritual, que você vai ter de novo. Foi só um momento que você passou, talvez foi um erro seu, foi um erro da outra pessoa. Isso às vezes foi até o Senhor fazendo algo na sua vida para que você tivesse entendimento de ajudar outras pessoas. Inclusive isso é um tema que a gente vai entrar mais para frente na questão de auxiliar outras pessoas, mas não coloque, às vezes, um fracasso de uma determinada situação na sua vida como isso sempre vai acontecer, como você não vai ser bem-sucedido no seu relacionamento. Quer ver uma coisa bem engraçada? Quando a gente é adolescente, a gente namora bastante. Todo mundo tem uma história de alguém que estava machucado no relacionamento, entrou num outro relacionamento machucado e também teve problema. Por quê? Porque a pessoa tem aquela dificuldade de esquecer que a outra pessoa é uma outra pessoa, que ela não necessariamente vai te magoar. Então olha só como a mágoa de uma pessoa pode trazer um problema grande numa área da sua vida. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então é bom que a gente mantenha as nossas mágoas no lugar delas, sabe? Passa lá, fala com Jesus, fala com Deus, faz o que você puder para deixar aquelas mágoas lá no lugar, para que você consiga se desenvolver nessa área da sua vida de novo, né? Às vezes tem pessoas que são frustradas com empresa, são frustradas com chefe, são frustradas com a família, mas, sabe, tudo pode se reconstruir. Você só precisa dar o primeiro passo, deixar a mágoa lá para trás, falar com Deus, orar, colocar toda a sua ansiedade, todos os seus problemas na mão do Senhor, que certamente Ele vai te ajudar. Acho que o segundo tema aqui, Ala, está lidando com os erros do passado. Acho que a gente falou um pouco já bastante sobre isso, né? O que você acha? Eu acho que tem que pular, Rick. Tem que pular, né? O liberando perdão também, né? A gente já falou bastante aqui. Não. Esse é importante. Você é liberando perdão a nós mesmos, né? Esse daí é importante. Verdade. Então vamos para esse daí do liberar perdão, então. Beleza, liberar perdão. O fato... isso, a nós mesmos, né? Exatamente. É como a gente já deu uma pincelada por cima nisso daí, mas uma coisa que às vezes a gente pensa mesmo no passado é liberar perdão. Eu acho que o que a gente precisa entender é que nós somos seres humanos. Nós somos pecadores, sabe? O pecado está no mundo, a gente vai pecar praticamente o tempo inteiro. É lógico que tem o sangue de Jesus sobre a nossa vida, mas eu acho que uma da coisa fundamental quando a gente olha para o passado é a gente aprender a liberar perdão para a gente mesmo. Né? Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você fez, eu não sei qual é o fantasma de um erro seu do passado, talvez de uma velha criatura, talvez que você era uma pessoa hoje totalmente diferente da que você era do passado, mas é essencial e fundamental para a gente lidar com o passado que a gente libere perdão, para que quando a gente olha para o nosso passado, a gente tire um aprendizado daquilo que a gente errou, para não errar mais, mas que em primeiro lugar a gente se perdoe, porque essa culpa pode destruir o nosso futuro. Essa culpa pode destruir o nosso projeto, porque você vai ficar pensando, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso vai trazer um peso sobre a sua vida que não é seu. Todo o peso de erros que você tem, de gente que você magoou, de, de situações que você foi como destruidor, porque isso acontece mesmo. Todo esse peso de tudo isso ficou na cruz com Jesus.
Sabe, quando Jesus morreu na cruz, ele estava falando para mim, para você, que todo dia que você se levantar, você tem uma nova chance de ser alguém melhor. Você tem uma nova chance de fazer diferente. Então a gente precisa olhar para o nosso passado e aprender a nos perdoar. Eu até acabei comentando dessa colega minha que eu tinha magoado e tal, antes de entrar nesse tema, né? Porque uma coisa tá ligada na outra, né? E eu aprendi isso, que eu preciso me perdoar, eu preciso entender, sim, que tem momentos que eu tinha descontrole emocional, tem momentos que eu tinha, assim, problemas, tem momentos que eu não sabia lidar com aquela situação, e eu preciso me perdoar. E eu só entendi que eu podia me perdoar quando eu comecei também a entender a cruz, que a cruz de Cristo é exatamente isso, é uma nova oportunidade para você fazer diferente todo dia. Então, quando eu entendi que Jesus, ele morreu por mim, ele morreu pelos meus erros do passado, e é lógico que tem a parte ativa disso também, que é você se retratar com a pessoa, porque de nada adianta você ir lá, você pedir perdão para Deus, você viver bem, é uma pessoa que você magoou lá, que pode estar sendo destruída, porque ela não está sabendo lidar com a situação, e às vezes você ir lá conversar, resolver a situação, vai melhorar a vida da pessoa e não faz, então a gente precisa fazer. Mas eu acho que fundamental, diante disso, é a gente saber se perdoar. Você entender que você é um ser humano, você erra, você tem um temperamento, sabe? Tem hora que você vai ter coisas que você não vai aguentar, que você vai se ceder, que você vai talvez gritar, você vai falar, você vai ser grosseiro. É lógico que em todos os momentos, por isso que a gente precisa estar com o Espírito Santo bem forte, tá com a parte espiritual bem forte, porque quando vir uma situação dessa, você vai ter uma clareza, a mesma clareza que eu falei da intimidade com Deus, é a clareza da situação. Você vai ver uma situação que uma pessoa está totalmente descontrolada e você vai saber como agir. Você vai falar, não vou falar nada, eu vou fazer isso porque o Espírito Santo vai te guiar naquele momento. Agora, há momentos que pode ser com que isso não aconteça. Vamos supor que você venha aí, sei lá, de semanas difíceis, notícias difíceis, de problemas, e aí você acabou deixando um pouco de lado a sua oração, a sua prática ali com Deus, você vai estar muito suscetível ao que está acontecendo agora, no seu corpo, no seu sentimento, no hoje. E aí você pode fazer alguma coisa errada, pode magoar alguém, mas é essencial que você libere esse perdão. E esse perdão, ele tem que ser contínuo. Ele não pode ser, olha, eu olhei lá, perdoei as coisas do passado, mas o que aconteceu ontem, nossa, tá batendo, tá doendo. É lógico, existe um tempo de maturação das coisas, do entendimento, mas é fundamental que a gente aprenda a se perdoar. Para a gente entender a cruz, é fundamental que a gente aprenda a se perdoar, para a gente lidar com o nosso passado dessa forma, né, Alan? É isso aí, Rick. Ô, Rick, uma coisa interessantíssima. Por que eu falei para você que desse tópico? Porque uma coisa interessantíssima é que nós somos mais atingidos por não nos perdoarmos, falando emocionalmente, por não nos perdoarmos, do que por perdoar o próximo. É aquilo que eu falei. A pessoa boa, a pessoa que tem a essência de Jesus, a pessoa que o Espírito Santo habita, né? É uma pessoa boa. Não quero aqui ficar taxando nada. Mas a pessoa que é boa, ela tem uma dificuldade com isso também. Por quê? Porque ela é muito boa em perdoar. Mas muitas vezes ela não é boa em se perdoar. Em se perdoar. O primeiro ponto que a gente precisa entender, gente, e que muitas igrejas, muitos ministérios não ensinam, é que nós somos falhos. Né? Rick, vou usar esse exemplo mais uma vez, irmão. Desculpa, mas para mim foi sensacional, vou levar para minha vida inteira. Estou eu aqui numa live com meu amigo Rick, e meu amigo Rick fala que em nenhum momento de erro dele, de fragilidade, ele falou um palavrão. Palavra torpe, que a Bíblia abomina, né? Que é uma coisa que a gente abomina. Nós abominamos. Mas ele falou, irmão, eu fui lá e falei, aqui, do jeito que está aqui, ele falou. Isso me trouxe muita reflexão. A maior reflexão que me trouxe, Rick, naquela sua fala, foi o seguinte: é dito que a gente erra, mas ninguém tem coragem de dizer qual foi o erro. Qual foi o erro? Alan, o que você está falando? Para a gente ficar falando que a gente erra, tal. Não exatamente isso. É a gente entender que o erro, não mesmo não, né? Mas são diversos erros que nós temos. São Exatamente. Coisas ruins, amado. São coisas ruins, infelizmente. Infelizmente. E a gente precisa entender que a gente não consegue combater isso. A gente não consegue. A gente consegue sim
ter uma vida de santidade assim como nós temos, mas a gente passar uma vida inteira sem erros não tem como. Então a gente precisa compreender por que Jesus teve que descer do céu. Senão ele mandava a gente mesmo fazer. Ô Paulo, você está disposto a morrer por mim? Tô, Jesus. Tô, Senhor. Ô Pedro, você está disposto a morrer por mim? Tô, Senhor. Eles morreram por Jesus. Só que tinha que ser Jesus porque a gente não tem a mínima condição de fazer isso por nós mesmos. Não tem como a gente não errar. O líder que foi uma bênção na sua vida, que acrescentou muito na sua vida, enfim, esse líder, meu querido, ele erra. E digo mais, esse líder, ele precisa de você também. Precisa. Nós precisamos, né, um do outro. Porque, então, o que acontece? O Rick, cai muito naquilo que a gente falou, né? Ih, Rick, vamos ter que dar um prêmio aí, Rick, para ter o 17 aí. Vixe, tá chegando, hein? Chegar no 21, a gente tem que fazer uma coisa diferente aí. Vamos sortear um livro, Rick, na próxima live. Pode ser, verdade. Tem uns livros legais. Olha o tanto aí, mas pega um aí, sorteio. Tem que pegar um novo. Mas então, gente, o que eu estou falando aqui o maior motivo das pessoas irem aos psicólogos. O maior motivo. O que é? Falta de perdoar a si próprio. É nesse momento que a gente perde. Então, amados, primeira coisa, entender que nós não vamos conseguir sozinhos, sem o apoio de Deus, a gente não vai conseguir. Eu me lembro uma vez que eu estava na casa de uns amigos, quando eu não estava na igreja, e a gente bebia muito ali naquela casa, foi uma fase bem ruim minha e complicada. E um dia a gente deu as mãos assim, e fez uma coisa muito bonita. A gente falou, cara, a gente não vai mais ser refém desse bicho, porque aconteceu de um amigo nosso passar por uma situação muito desagradável, e enfim, quase morreu e tal. A gente falou, cara, vamos dar as mãos aqui. A nossa intenção era maravilhosa, porém a gente não conseguiu. Não conseguimos nem 2 semanas. Nós mesmos, um empurrou o outro. Por quê? Porque é necessário a gente ter o auxílio de Deus. E a ótima notícia que nós temos, a ótima notícia que nós temos é que Deus está aqui para nos ajudar. E é uma decisão também, amado. É uma decisão também. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação, isso não é egoísmo. Porque às vezes a gente acha, Rick, nossa, eu fiz uma coisa errada. Eu fiz uma coisa errada. Eu não mereço ser perdoado. Não merece mesmo, mas só que a graça é o favor imerecido. O que Jesus fez por nós é o favor imerecido. Eu não mereço, mas ele desceu do céu e morreu por mim. É um direito adquirido seu. As pessoas talvez não te perdoem, porque é igual eu falei, é uma guerra desigual com uma pessoa má, com uma pessoa ruim. É uma guerra desigual. Por quê? Porque ela nunca vai te perdoar. Ela é ruim, ela é má. Ela nunca vai te perdoar. Leu da Nádia aí, Rick? A Nádia é forte nesses assuntos. Então, o que acontece? Como ela nunca vai te perdoar, e você também não vai se perdoar, não será liberado perdão para você. E igual eu te falei, o perdão, ele é uma decisão. E a gente precisa decidir se perdoar também. A gente precisa decidir se perdoar também. Então, amados, assim, eu sou uma pessoa má e tal. Não, você tem a natureza humana. E você errou diante daquela situação. Nós já colocamos aqui o que você precisa fazer, né? O que você precisa fazer é pedir perdão. A pessoa não perdoou, vai ficar um sentimento? Vai ficar. Poxa, eu pisei na bola com a pessoa não me perdoou e eu vou ficar com um sentimento. Porém, você vai se lembrar da mesma forma. Eu decidi me perdoar. Eu decidi. Isso ainda me dói, mas eu decidi. Ô Rick, antes de eu te passar, teve uma situação que é bobo, mas todas as vezes que eu me lembrava, doía no meu coração. Estou eu no churrasco, num domingo, e aí
comendo churrasco, domingo à noite já, e comendo churrasco, tal, na época eu bebia e tal. E, tipo assim, eu vi que tava tendo muita carne meu Deus do céu, muita carne na churrasqueira, né? Aí ia passando nas turmas, eu falava, pô, chega aí, pô, tem bastante carne aqui pra gente comer e tal. Eu, com esse meu jeito, né, de chamar e tal. Eu falei, poxa, vem aí, tem bastante carne e tal. E aí a moça chegou em mim e puxou, a gente tá fazendo a carne pra fazer as marmitas de amanhã. Só que eu não sabia. E, Rick, todas as vezes que eu me lembrava disso, me doía, Rick. Me doía, eu pedi perdão, mas me doía. É um exemplo bobo, mas só a gente sabe. É bobo, mas sim. Só a gente sabe o quanto essas coisas afetam. Eu não sabia onde colocar a cara. A minha vontade era ir embora, né? E aí eu fiquei toda vez igual agora. Se eu me lembrasse disso, eu não ia sorrir. Eu já ia baixar a cabeça e falar, pô, que mancada que eu dei. Isso coisa de muito tempo atrás. Hoje já não. Eu decidi me perdoar. Porque eu sou falho. Porque eu tô sujeito. Eu não sabia que era para fazer a marmita, né? Do dia seguinte. Mas mesmo assim, mesmo que eu soubesse, eu sou sujeito. Não foi a minha intenção aquilo. Exatamente. E por mais que é minha intenção, pede perdão também, corrige e vambora. Exatamente, é uma leitura da situação, né? Porque muitas vezes aquelas coisas que a gente leva como mágoa também, às vezes a outra pessoa nem queria fazer, acabou fazendo e a gente... Porque, assim, a nossa vida é baseada na nossa experiência de vida, né? Então, por isso que às vezes eu falo, né? Quando a gente fala de alguma pessoa ou sobre alguma pessoa, a gente sempre usa a nossa vida como base, né? Então, o que é bom pra mim, o que funcionou pra mim vai funcionar pra outra pessoa também. Não, negativo. Às vezes o que é bom pra você não é bom pra outra pessoa. Então, a gente precisa entender também quem a gente é. Eu vou ler aqui o comentário, né? A Nádia mandou um texto aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes tenham as vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus. Orações, súplicas com ações de graça. Isso aí. O Felipe colocou aqui, largar um vício é uma luta diária. Sem Deus fica muito mais difícil. Exatamente. Acho que são raros os casos das pessoas que conseguem largar um vício assim da noite pro dia, assim, do nada. E até com a ajuda de Deus é raro que tem. Aí eu sou o caso. Raro, mas tem as exceções aí, eu conheço algumas exceções também, né? Mas não é a regra, né? Tem uns abençoados aí que conseguem. E só para a gente entrar no outro tema, mas só para finalizar, uma coisa que você falou também, que eu acho de extrema importância, é a gente saber pedir ajuda também para os nossos problemas, né? Nós somos humanos, nós erramos, nós ficamos às vezes com muitas mágoas do passado, mas a gente não pede ajuda para ninguém. É lógico que a gente sempre coloca como auge da ajuda a Deus, né? Você ora, só que às vezes Deus pode até falar assim, olha, eu consigo te ajudar nisso daí, mas eu vou colocar uma pessoa no teu caminho para te ajudar, uma pessoa que já soube lidar com isso, que já passou por isso, e isso é muito importante, a gente aprender a pedir ajuda também. A gente é falho com muitas coisas, e a gente, em vez de ficar se lamentando com aquele nosso problema que a gente não consegue resolver, a gente tem que pedir ajuda. Eu mesmo tenho um problema que é muito complicado, assim, que eu sou um pouquinho calmo na vida, né? Então, às vezes tem uma coisa para fazer aqui em casa, eu falo, vou fazendo daqui um dia, aí daqui a pouco passa uma semana, outra semana, aí aparece outra coisa, daqui a pouco tá tudo acumulado. E eu aprendi a pedir ajuda nisso, porque eu tenho isso de ser mais calmo, de deixar as coisas rolar, e minha esposa, Nádia, não, ela quer fazer, vai pra cima, e aí eu lembro que teve uma vez que a gente teve uma briga, mas que essa briga me ajudou muito, porque ela estava grávida, acho que já estava no 4º ou no 5º mês de gestação, eu ainda não tinha chamado o cara para vir pintar a casa, eu ainda não tinha montado móvel, nada. A casa ainda não estava para receber a criança, e já estava no 5º mês, e a gente já estava com tudo aqui, com a caixa aqui, com a tinta aqui, e eu não tinha feito nada ainda. Ela deu uma doida, essa mulher, mas falou um monte para mim, chorou, e nossa, foi uma briga terrível. Só que isso me ajudou, porque naquela briga eu entendi que realmente ela estava certa. No final eu não tinha nem argumento, porque eu estava com tanta vergonha de realmente ter deixado coisas que é da minha responsabilidade cuidar, ter passado, eu estava com tanta vergonha que eu não tinha nem argumento. Eu realmente falei, Moré, me desculpa, eu falei, agora você me ajuda. E aí eu permiti que ela me ajudasse. Então, isso me ajudou. Ou seja, se eu ficar olhando agora para isso, não, que eu fiz aquilo, não. Eu tive um problema, eu tinha um defeito, o meu passado era assim. Eu obtive ajuda, então agora a gente consegue achar um equilíbrio no meio de tudo isso. Eu não deixo mais umas coisas para fazer que tá aqui há 3 meses para mim fazer, né? Apesar que eu tenho que pôr um rejunte ali que eu vou fazer isso daí depois. Já faz um tempinho que eu não pus o rejunte ali. Mas é isso, a gente faz, né? se perdoa, mas faz, exatamente. Esse rejunte aí já vai dar o que falar, vou ter que fazer logo.
Mas é isso, isso também que é muito importante, é a gente reconhecer também as nossas falhas, reconhecer os nossos problemas. Eu, antigamente, eu era um cara muito duro, eu era muito grosseiro, eu vivia na defensiva, a pessoa falava um A pra mim, se eu não gostasse do A, eu já falava um monte, já magoava um monte de gente, xingava todo mundo, não tava nem aí, eu ainda falava assim, o problema é da pessoa. Nossa, eu era assim, eu era terrível, eu era muito assim. Mas isso era o quê? Tudo isso era uma casca que eu tinha criado de pessoas que tinham me magoado. Chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Mas ninguém vai fazer eu sofrer, eu vou machucar todo mundo primeiro. E eu fiz isso. Isso foi muito horrível, porque isso me trouxe um monte de coisas ruins. Mas eu entendi que eu tinha esse defeito. Então, acho que quando o fato da gente se perdoar, a gente precisa entender também os nossos defeitos. Entender quem a gente era na época, o que a gente passava, o que a gente estava passando. Isso é muito importante, é conhecer nós mesmos. É o que aposto o que Paulo fala, né, quando ele estava falando da ceia, olha, examine se o homem é assim mesmo. Né? Então a gente precisa ter esse constante autoexame nosso, ficar avaliando quem você é, o que você faz, o que você pode mudar, onde você precisa de ajuda. E assim, eu não sei todo mundo aí que está assistindo a gente, mas uma coisa fundamental, que aí eu já trago para a igreja, né, para a questão de comunhão, para a questão congregacional, é que você precisa sim, se você precisa de ajuda, os seus irmãos em Cristo da igreja, eles podem te ajudar e o seu líder também. É lógico que não é todo irmão da igreja que vai estar apto a te ajudar em determinada situação, assim como todo mundo porque tem situações que eu não vou saber lidar, o Alan vai saber lidar, tem situações que ele não sabe lidar, eu sei lidar. A gente teve uma situação aí algumas semanas atrás que uma pessoa perguntou uma coisa para ele, ele falou assim, olha, isso daqui eu ainda não sei lidar, vou mandar lá pro Rick. Aí a gente foi, resolveu e ficou por isso mesmo, porque era uma situação que ele entendeu que naquele momento para lidar com aquilo, melhor era eu. Da mesma forma, eu já cheguei pro Alan e falei, Alan, disso daí, cara, eu não vou conseguir cuidar, cuida, porque você é muito melhor do que eu para fazer isso daí, e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender as nossas limitações também e as nossas qualidades, né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa, a gente entende essa questão de se perdoar, né? Se a gente sabe quem a gente consegue se perdoar e, consequentemente, a gente consegue perdoar outras pessoas e não travar a nossa vida toda ou a área da nossa vida, uma determinada área, por causa de coisas que a gente não se perdoa, né? Próximo tema aqui. Qual que a gente parou aí? Foi aprender com o passado? Aprender com o passado. É esse agora? É esse que vai entrar agora. Isso aí. A questão, uma coisa também que o passado traz pra gente que é fundamental, que é o aprendizado, né? É o aprendizado. Isso é inegável, né? O nosso passado construiu quem a gente é hoje. Eu acho que é fundamental que a gente aprenda com o passado. Ou seja, a gente precisa olhar por todas as situações que a gente passou e trazer de ensinamento, porque senão não valeu de nada. Às vezes você sofreu bastante, só que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e você aprendeu com aquela situação, você entendeu coisa que você não vai errar mais, ou coisa que se vir de novo você vai lidar de uma forma diferente. Então, uma das grandes chaves assim, que o passado também tem para a nossa vida, porque o passado também não é só coisa ruim, né? Eu comecei falando que o passado sempre remete a coisa ruim. Tem até aquela frase, né? Quem vive de passado é museu e tal, todo mundo remete ao passado a coisas ruins, mas ele também pode trazer coisas boas para a gente em experiências boas e em experiências ruins. Quando você tem uma experiência muito ruim, que você teve uma dificuldade infinita e depois você resolveu aquilo, você já está apto a passar por isso de novo e a sair bem, e você está apto a ensinar e ajudar outra pessoa sobre aquilo. Isso quando é uma coisa ruim. Quando é uma experiência boa, você só vai potencializar, porque se você passou por isso uma vez e você vai passar de novo, você pode potencializar isso daí na sua vida e acabar lidando com algo que você aprendeu de uma forma melhor, né, Alan? É isso aí, Rick. Ô, Gui, o Rick, entrou aí o Gui. Não sei se ele está aí ainda. Confundiu mas ele, tá. Eu conversei profundamente com ele uma vez, né? O Gui é um coach, um abençoado mesmo. Qualquer dia a gente coloca ele. É um coach de Deus, até o tutano. E eu conversando com ele, eu falava da era industrial, né? Que eu tenho meio que uma revolta. Eu decidi me perdoar. Com a era industrial. Por quê? Porque a era industrial tira, por exemplo, o meu pai, né? Meu pai, ele trabalha em mercado
E assim, cara, meu pai trabalha de domingo a domingo. Domingo a domingo, domingo a domingo. Fazendo receita para as pessoas e pro chefe dele e a família dele. Tipo, ele tinha muito pouco tempo. Eu ainda tenho, sabe, que a era industrial, ela tirou muito de qualidade de vida, sabe? Eu ainda tenho essa questão, mas isso é um assunto para um outro momento. Aí o Gui, ele falou para mim, mas só que foi lá no trabalho que a gente aprendeu, né? Que a gente aprendeu. Eu não estou errado em pensar da forma que eu penso, né? Mas eu também, o Rick, eu não posso ignorar que lá eu aprendi, né? Esses dias eu estava, de novo, né, prestando ali a consultoria ali e tal, e aí eu olhei assim, as pessoas fazendo as coisas assim, eu falei, meu Deus do céu, como que essas pessoas fazem isso? É tão simples isso. E aí eu comecei a pensar, mas como que eu sei disso, né? Por conta de todo o histórico que eu tenho. Então, a gente falar quem vive de passado é museu, a gente está jogando fora uma bagagem muito boa que a gente aprendeu errando. Exatamente. Antes do primeiro avião voar, foi quebrado um tanto de avião. Foi quebrado um tanto de avião. Então, assim, a gente precisa, sim, aprender. A gente precisa, sim, utilizar essas coisas para hoje. E não somente nesse aspecto. Como também no aspecto de não errar novamente. De não entrar novamente no mesmo caminho que você viu que não é um caminho bom para você. Não é uma coisa boa para você. Então, assim, a gente precisa ter muita inteligência para a gente lidar com essa situação do passado. Muita inteligência. Né? Inclusive, para as pessoas compreenderem, né, tudo isso, muitas vezes a gente só vai compreender depois. Depois, quando virar um passado, que a gente compreende. Só quando for um passado que a gente compreende. Né? Então, o Rick, eu tô morrendo de medo de entrar no outro tópico aqui, porque é tão importante quanto. Mas então, é fundamental. O que eu quero concluir aqui, Rick, porque aí a gente entra no outro tópico e fica melhorzinho. O que eu quero concluir aqui é o seguinte: é fundamental a gente ter inteligência para saber aquilo que a gente leva e aquilo que a gente deixa. Esse ditado, ele serve sim para muitas coisas, para aquilo que é ruim, para aquilo que nos traz um sentimento ruim, esse ditado, ele serve. Só que assim, amados, a gente tem um monte de coisa que a gente aprendeu, que a gente está levando, colocando uma bagagem nas costas. E, ô Rick, vou atropelar, não tô nem aí. Ô Rick, sabe, o que a gente... Tudo o que a gente construiu, toda a bagagem que a gente colocou nas costas, seja das experiências, seja tudo que a gente foi, é uma bagagem que só cabe nas nossas costas. É uma experiência que somente nós temos para contar. Dentro de todas as particularidades do processo que a gente passou, somente nós temos para contar. Então, a gente precisa utilizar essa bagagem não somente para nós, agora avanço para o próximo tópico, como a gente precisa liberar todo esse conhecimento para frente. Exatamente, exatamente. Não é porque lá atrás caiu 300 mil aviões, que eu não vou usar até onde aquela pessoa for para mim dar sequência. Ou eu vou continuar ali eu vou continuar fazendo certo de acordo com o que aquela pessoa fez. Né? Muitas vezes, Ike, inclusive é uma experiência que um dos membros do nosso ministério passou, e eu tenho quase certeza que eu passo por algumas situações, para mim saber, não tem nada igual, Rick, do que você aconselhar alguém de uma coisa que você passou. Não tem nada igual. Não tem conselho melhor. Aí a pessoa fala assim, não, mas, rapaz, eu sei o que eu estou te falando. Você fala com tanta convicção.
Então a gente precisa pegar essas experiências ruins que nós tivemos para transbordar na vida das pessoas também. Para a gente transbordar na vida das pessoas. Né? Porque as pessoas... Eu penso assim, Rick, eu fico chateado quando as pessoas ao meu redor passam por uma situação ruim que eu já passei. Eu penso assim, poxa, eu falhei com essa pessoa. Porque eu poderia chegar diante dessa pessoa e falar com ela, né? Eu lembro que isso, dando aqui um ponto muito positivo para as mulheres, né? As mulheres se ajudam muito. As mulheres se ajudam muito mais do que os homens. Os homens têm um ego, né? Tem uma questão de ego e tal, né? Quando a Mônica e o André casaram, né? Eu e a Su casamos primeiro que a Mônica e o André. E assim, elas trocaram tanto, a Su transbordou tanto na vida da Mônica, e eu não consegui, embora eu quisesse em alguns momentos, eu não consegui transbordar tanto na vida dele, sabe? Tipo, fica calmo, cara, curte o momento, porque muitas vezes, no casamento, a gente fica tão preocupado com tudo que a gente acaba esquecendo de curtir um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Então, assim, eu hoje, quando eu vejo... Você é expert nisso, né, Rick? A gente mesmo, né, Rick? Lembra do pastelão do Maluf? Lembro, eu já era lembrando casado, esses dias desse dia aí. Né? Eu já era casado, estava no pastelão do Maluf, nem era muito próximo do Rick, e o Rick construindo, né, Rick, ali, ó, comprando as coisas e tal. Vixe, eu falei tanto que eu até fiquei com medo, Rick. Eu falei, meu Deus, o Rick deve estar pensando que eu sou um chato, né? Porque eu queria transbordar para ele. Cara, fica calmo, Deus é com você. Eu falei do milagre do casamento. Você sabia que existe o milagre do casamento, irmãos? O milagre do casamento. Pode perguntar para a pessoal da nossa... Nós somos mais pobrezinhos, né, Rick? A gente veio de baixo, né? Sabe do que eu estou falando. Sabe milagre do que é casamento. Isso. Você não sabe da onde sai o dinheiro. Você não... Quando você vai ver, você pagou o apartamento, você pagou o cara da flor e o fotógrafo, você fala, meu Deus, esqueci de pagar o fotógrafo. Não, você já pagou. É o milagre do casamento, escuta o que eu estou te falando. Eu falei desse milagre do casamento pro Rick, né? Falei, fica calmo, você vai ver, vai ter um milagre do casamento aí. É isso mesmo, isso é fundamental, né? Eu acho que tudo que a gente passa na vida serve de ensinamento para outras pessoas, né? E a gente tem que usar isso, sabe? Eu acho que tudo que a gente... E isso que eu acho que são algumas situações que o próprio Deus cria, porque Ele sabe que Ele vai colocar no seu caminho pessoas que vão precisar ouvir das experiências que você tem, e a gente tem que aprender a transbordar, exatamente como a Alan falou. Não sei nem porque eu vou entrar nesse tema aqui, mas é exatamente isso, transbordar na vida das pessoas, ensinar. Isso aconteceu comigo também, porque... Da mesma forma, né, que lá naquele dia lá no pastelão do Maluf lá, acho que eu e a Nádia a gente era noivo já, e a gente estava planejando o casamento, e o casamento parecia ser pra gente uma coisa muito distante. Eu falava assim, amor, você quer casar no quê? Eu quero casar num lugar que tem uns matinhos assim e tal. A gente pesquisar, quando a gente viu os valores, a gente falava, não vai dar, não vai ser assim. E aí, do nada... aí do nada a gente começou a planejar, e fecha um, fecha outro, fecha aqui, fecha ali. De repente foi tudo encaixando. Eu falei, não é que vai casar mesmo? É o tal do milagre, acontece do nada. E o Alan tinha feito isso, e a gente teve depois a oportunidade também de fazer isso com a vida de outras pessoas que estavam passando exatamente pelo que a gente ia passar. Aí é muito engraçado, porque quando você passa por uma situação, você já tem ela com clareza, você se torna maduro e você está apto a ensinar, né? Aí às vezes a pessoa chegava, eu vou casar, mas nossa, tá tão difícil, a gente dá até risada, fala, olha, fique em paz. Seu Deus ainda continua sendo Deus, então fique em paz que vai dar tudo certo, né? E isso é muito engraçado, mas é isso, a gente pegar o nosso passado para transbordar na vida da pessoa outras experiências e ajudar também, incentivar a pessoa, porque uma pessoa que está passando por um momento, por um processo para ter uma grande conquista, ela tem lá suas dificuldades. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, os dois, eles começaram a fazer academia agora, né? Estão fazendo atividade física e eles tá mal barato, tá falando de atividade, de academia mó legal. Só que eu falei para eles assim, olha, vocês vão no primeiro dia, a primeira semana, vocês vão sentir muita dor. Mas vocês vão sentir dor de chegar em casa e ter que tomar Dorflex, mas continua, que depois de uma semana vai ficar melhor, vocês vão gostar de fazer atividade física, o sono de vocês... E eu fui
na medida que eles iam passando pelo processo, eu falava assim, a perna tá doendo hoje, nossa, não consigo nem andar. Então eu fiz essa parte, porque eu já passei por isso várias vezes, que eu começo e paro a academia. Então esse processo já está muito bem desenhado na minha cabeça. Eu ajudei eles, até que chegou um ponto que agora eles já estão indo, já estão melhor, já não sente mais dor e tal, mas essa fase da dor, que é a primeira, segunda semana de academia, todo mundo que começa a academia sabe que é assim, precisa passar. Você precisa passar por essa fase de dor. E se você tiver alguém para te ensinar, é muito melhor. Então, se você aprendeu alguma coisa, se você entende sobre alguma coisa, se você já teve uma experiência, ajuda, transborda na vida de outras pessoas. Eu acho que a nossa vida, ela não se resume só na gente, né? Ela se resume na nossa experiência como ser humano com outras pessoas. Então, tudo que a gente faz, que a gente conseguir ajudar, conseguir auxiliar outras pessoas, é importante. E o nosso passado pode ser uma ferramenta gigante para isso. Por exemplo, quando eu era mais jovenzinho, né, primeira namoradinha, aí eu sofria, que só meu pai falava, Henrique, não precisa desse sofrimento todo, menino. Isso daí vai passar, daqui a pouco você vai ver, você vai ficar bem. Eu chorava, sofria. Mas passou, mas era o meu pai ali me dando conselho, me falando como pai, porque ele já tinha passado por isso, e isso é muito gratificante, né? Sei bem como é, não passo da segunda semana da academia. Jana, a primeira e a segunda semana dói muito, mas depois fica muito bom, depois melhora. Mas é isso que é fundamental. O passado ele é sim uma ferramenta de aprendizado muito grande. Vamos pro próximo? Fala aí, pode falar. Não, a Tu falou uma coisa interessantíssima aí. Isso daí está em Provérbios, talvez não com essas palavras, né? Só para fechar bem legal mesmo a mensagem dela, né? É inteligente quem aprende errando, porém sábio é quem aprende com o erro dos outros, do outro, né? É quem aprende exatamente. com o outro. Exatamente. Cara, isso aí matou, não precisa nem falar nada, né? Eu acho que essa é a visão, né? Tipo assim, eu aprendi muita coisa errando. Aprendi muita coisa errando. Mas, assim, eu sou aquele tipo de pessoa, né? O Fábio entrou aí, o meu tio, e, tipo assim, eu decidi tomar uma ação na minha vida, num determinado momento, e aí eu falei, tio, preciso falar com você. Mas por quê? Eu falei, não, bater papo. Aí, por quê? Eu falei, não, por conta de uma situação que você já passou e eu queria conversar com você a respeito. E a gente conversou por horas, sabe? E, assim, eu aprendi muito, 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 muito. Eu vou dar um exemplo que a gente trocou, né? Eu me desliguei da empresa e eu estava pensando em abrir um CNPJ no meu nome, né? Aí eu iria começar tudo, sendo que eu já tenho um CNPJ, dia abençoado. Então, sendo que eu já tenho um CNPJ no nome da Suelen, né? Eu não sou sócio nem nada. Aí eu falei com ele, vou abrir o CNPJ. Ele, moço, não faz isso, porque aí você perde a questão do seguro-desemprego. E o seu CNPJ vai demorar para você começar a ter renda, né? Não é assim, tipo, abrir o CNPJ, dinheiro na conta, né? Muito longe disso, né? Aí você acaba perdendo o seguro-desemprego, que é uma garantia que eu tenho para eu dar esse início, né? Assim, para ficar respirando mais tranquilo nesse início, né? Então você vê, né? Uma conversa que eu tive, ele puf. Aí eu, opa, peraí, fui lá, cancelei lá o CNPJ e tá tudo certo, tá bom? Eu só queria contar sobre o milagre do casamento, porque o Felipe falou que tá precisando do milagre aí, né? Você comentou, né? Eu vou contar como foi o meu milagre do casamento. Foi assim, eu e a Su, a gente falou para Deus assim, pai, a gente sabe que a gente não tem a mínima condição de fazer uma super festa, tal, essa coisa toda que a gente queria, tal. A gente decidiu por isso, eu e a Su. Se a gente espera mais 3 anos, 4 anos, daria. Mas a gente decidiu por isso. Eu falo, ó, eu e você, como sempre foi e é até hoje, e vamos para cima. Combinado? Combinado, beleza. Só que a gente falou para Deus, a gente só não abre mão. Se eu tivesse a ideia, o entendimento que eu tenho de fé hoje, eu agia diferente, confesso para vocês. Eu agia muito diferente. Mas, como eu, naquela época, não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, a gente falou, pai, a gente só faz questão da lua de mel, né?
que é uma lua de mel boa, legal, sabe? A gente fazer o que a gente quer, andar de bug, a gente tinha vontade, mais um montão de coisa. Aí, beleza, não tinha dinheiro, mas a gente foi indo, e aí um primo meu falou, olha, eu vou te... Um primo não, um amigo meu falou, eu vou te dar a sua viagem de lua de mel. Só que ele, na época, ele era uma pessoa muito enrolada, sabe? Pessoa que não... Se você estiver vendo, meu amigo, eu te amo, viu? Sou grato demais por você. Mas eu tenho que usar aqui. Aí, o Rick, ele era bem enrolado, tal. Eu falei para Su, na minha pequena fé de Sara lá, né? Eu falei, olha, não sei não, esse varão aí é enrolado. Henrique, o abençoado ganhou, abastecendo o carro, ganhou 100 mil reais. 100 mil reais. Depois que ele me prometeu isso, ele ganhou 100 mil reais. Aí estava chegando o dia do casamento e a gente não tinha entendimento que a gente tem hoje de fé, e a gente, na nossa fragilidade também, talvez hoje eu também ficaria muito chateado. Eu olhei chegando e não acontecia. E tipo assim, para acontecesse, só um milagre mesmo. Aí um belo dia ele me chama, vamos ali comigo, você e a Su. Colocou a gente no carro, entramos lá na CVC e ele falou, escolhe a viagem que você quiser. Aí eu cheguei e falei, ó, aí eu e a Su, né? Porto Seguro, o mais baratinho lá, tal. Ele falou, não, esse daqui não, você vai escolher a que você quiser, que era Fortaleza, aí num hotel lá, que é um hotel que os jogadores da seleção brasileira ficam, né? Que é um hotel muito bonito, tal. Ele tem o formato de um navio e tem um marzão na frente dele e tal, é uma maravilha. E ele falou, e a gente escolheu. Então, meu amigo Felipe, o milagre não só do casamento, mas o milagre de Deus, ele existe para todo aquele que acredita, para todo aquele que é fiel. E eu falo o milagre do casamento por um motivo, eu não expliquei. O motivo é o seguinte, amados, porque o casamento, ele é uma ordem de Deus, né? É uma ordem de Deus. Então, é uma coisa que Deus se agrada, vamos digamos assim, é uma coisa que Deus se agrada muito nisso. Então, como ele se agrada, ele se responsabiliza por isso. Ele fala, ele fica alegre de você e a Jennifer, vocês falarem assim, poxa, vamos nos casar. Ele fica alegre. Então você pode esperar, pode me cobrar, o milagre do casamento vai chegar. Só põe o pé, que Deus põe a ponte. É isso aí. É isso aí, ô Vaso. Eu acho que vamos terminar, porque já deu já mais ou menos um horário, né? A gente ainda tem alguns temas aí. O que você acha? Finalizar, Rick. Finalizar fica cansativo, né? Falta utilizar o histórico. Na verdade, a gente já falou, né, sobre ajudar outras pessoas. Acho que só falta o 7, não é? O passado construiu o que somos? Só o 7, que eu já falei que eu ia falar a respeito dele. Mas vamos lá. Então vamos só finalizar nesse último subtema aí, que o passado construiu o que somos. Então, acho que diante de tudo isso que a gente falou, eu acho que o que de primordial que a gente tem que entender é que o passado trouxe a gente até aqui, né? Independente do que aconteceu, erros ou os acertos, o passado trouxe a gente aqui. Então a gente precisa ter um entendimento do passado, né? Não lidar ele como uma coisa muito pesada, ou lidar ele só com uma coisa positiva. A gente precisa entender, saber passar por todos esses temas aí, saber lidar com as mágoas, saber lidar com os aprendizados, utilizar do aprendizado para abençoar a vida de outras pessoas, entender os seus erros, os seus acertos, entender que a gente sempre, em determinada área ou situação, a gente vai precisar de ajuda, né? E é isso, procurar, às vezes, pessoas que vão te servir de apoio, sabe? Eu, na minha vida, durante muito tempo, eu não tive apoio, assim, em algumas coisas, né? Deus estava colocando algumas coisas no meu coração e eu ficava perguntando e não tinha com quem conversar, e aí eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, eu te amo, sabe? Eu quero ter um relacionamento muito grande com você, mas eu preciso de pessoas que me ajudem a entender essas coisas que estão acontecendo dentro de mim. Aí o Senhor foi colocando em cada área, em cada dúvida, Ele foi colocando alguém para me ajudar. E é isso, é entender que o passado, o nosso passado, tudo que aconteceu, construiu quem a gente é hoje. Então, a gente não vem olhar de forma alguma com desprezo para o nosso passado, independente do que aconteceu, mas entender que tudo fez parte de um grande plano de Deus, né? E aí também entra a questão espiritual, né? Porque quando a gente olha
o livro de Êxodo ali, que a gente vê toda aquela narrativa do povo hebreu saindo do Egito, entrando no deserto. A gente vê, inclusive foi o vídeo que eu falei exatamente sobre isso. O povo hebreu no deserto ali, a gente chama de hebreu porque não era judeu, porque eles ainda não eram nação, então a gente chama de hebreu, né? Então eles tinham saído do Egito ali e eles tinham entrado ali no deserto. A primeira dificuldade ali que eles viram era perante o mar, né? Eles viram o mar ali, olharam para o passado e falaram, pô, a gente era escravo, a gente comia, se alimentava, e agora? O que vai acontecer? O Senhor foi abrir o mar e eles passaram no meio. Mas por quê? Porque eles ficaram olhando para trás, e isso traz a gente pensar algumas coisas. Às vezes, talvez em determinada área da sua vida, você tinha um certo conforto anteriormente, só que esse era um conforto de escravidão. Não era um conforto de liberdade. O conforto de liberdade é quando você depende exatamente de Deus. Agora, você, por exemplo, você pode estar dentro de um grupo, de uma denominação, de uma comunhão, alguma coisa que você está lá, é confortável, mas você não está bem. Você não está bem, você quer liberdade. O próprio, talvez, o Alan, ele tem até mais propriedade para falar isso, porque às vezes você está numa empresa, você tem o seu salário que é bom, você tem a situação lá que está legal, é confortável para você, mas será que é realmente o que você quer para sua vida? Será que você não quer ser empreendedor? Será que você não quer tirar o paletó e gravata e colocar um avental de cozinheiro? Será que você não quer parar de mexer em planilha da Excel e montar uma barraquinha de cachorro-quente? Isso eu estou falando de liberdade, porque às vezes você viver a liberdade com Cristo vai sim te tirar da zona de conforto, que foi o que Deus tinha feito com o povo lá do Egito. Eles eram escravos lá, só que é bom a gente lembrar que eles eram escravos, eles eram açoitados, mas eles tinham lar para morar, eles tinham casa, eles tinham alimento, só que eles precisavam trabalhar ali para Faraó e a forma de trabalho era de escravidão, só que eles tinham alimento lá. Então, quando eles foram para o deserto, a primeira coisa que aconteceu foi que eles perderam esse conforto que eles tinham. Né? Eles iam agora habitar em tendas, eles iam ter o alimento que ia vir diretamente de Deus. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está passando por processos assim, que Deus está tirando você de um lugar, tirando você de um ambiente que às vezes te traz conforto para te mostrar coisas novas, para falar para você assim, olha, eu tô com você, a gente está aqui no deserto, porque o deserto, né, há muita piadinha hoje em dia que o pessoal fala, poxa, mas aqui do Egito até a terra de Canaã aqui e tal, seria mais ou menos, sei lá, 40 dias, pô, 40 anos, mas é porque Deus estava tirando eles de um ambiente para colocar eles em outro ambiente, que era um ambiente totalmente de dependência de Deus. Então, quando a gente olha para o nosso passado, é que a gente não vem olhar com esses olhos de, antigamente eu tinha mais, ou antigamente eu tinha menos, mas que a gente entenda que tudo que a gente passou é um grande projeto de Deus na nossa vida, que Deus está olhando para a gente, Ele está projetando, Ele está escrevendo para a nossa vida. Então, é isso, a gente precisa às vezes sair desse ambiente de conforto e de desconforto para ver o que Deus tem hoje. Se o que Deus tem para você hoje é melhor do que o passado, amém. Se o que Deus tem para você hoje é um pouco menor do que você tinha no passado, amém também. O importante é você entender que Deus é seu sustento, que Deus ele é o rei da sua vida, e se você entregar a sua vida na mão de Deus, aí você bem sabe que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para a sua vida. Então, é isso que a gente precisa entender, que todo o passado, toda a nossa trajetória construiu quem a gente é hoje. Amém? Amém, gente. Então, o Rick, você já concluiu muito bem. Eu vou pedir só para os irmãos aí, para as pessoas que estão assistindo. O Vladinho, te amo, meu lindo. O Vladinho entrou aí, abençoado de Deus. Só para pedir para vocês, assim, reflita, né? Reflita, tipo, sobre tudo que a gente falou, o quanto o passado te atrapalha e o quanto o passado pode te ajudar. Pode te ajudar. Porque a gente precisa lutar referente, a gente precisa ter inteligência, né? Referente a toda essa situação. Ele tanto pode atrapalhar muito, como ele pode ajudar muito também. Né? Tem algumas pessoas que podem ajudar muito e muitas vezes tem vergonha, não acha que, sei lá, que pode aconselhar alguém, né? Só que, cara, aquele negócio, o que o Sócrates falou, né? Que todo mundo fala dele, mas todo mundo fala porque é muito forte, só sei que nada sei, né? Um cara que, poxa, que sabe tudo, sabia tudo ali, as pessoas perguntavam, ele falou, cara, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo o quanto eu sou pequeno e o quanto eu não sei de nada. Né? Então, não tem problema. Não tem essa,
quem pode falar é só o Alan Henrique, né? Exemplo, ou uma pessoa. Não, amados. Utiliza isso, transborda na vida das pessoas e transborda na sua vida também. Bem, Henrique, aí eu acho que seria legal a gente orar referente à questão do perdão e da mágoa que a gente falou lá no início, né? Só fazer uma Vamos orar oração. sim. Você ora aí, Vaso? Amém. Amém, amados. Então a gente vai fazer aqui uma oração para que o passado ele possa jogar ao seu favor, não contra, ao seu favor. Amém? E essa questão de mágoa, essa questão de perdão, que foi o primeiro tópico, se você entrou por depois, foi o primeiro tópico que a gente trouxe aqui, mágoas do passado, erros do passado, ela envolve muito a espiritualidade também, né? A gente precisa liberar esse perdão, né? Então, nós vamos fazer uma oração, ora aí no seu coração, dê espaço para Deus, na sua casa, dê espaço, não é porque está numa live que Deus não vai tocar na sua vida e vai te direcionar. Fica com seus ouvidos atentos para essa questão e venha viver nesse mundo de paz, que é o mundo do perdão. E um mundo onde todos erram, onde não há um ser humano que não erre. É fundamental o perdão nas nossas vidas. Amém? Deus, eu te peço, Pai, toca na vida de cada um de nós. Oh Deus, eu sinto virtude, ó Pai amado e Senhor eterno, nessa oração. Eu sinto o Senhor tocando em vidas. Eu sinto a transformação. Aleluias. Oh, Pai. Tira todo o bloqueio paterno, Senhor. Tira, Jesus. Oh, Deus. Tira, Senhor, todo o bloqueio do passado, Pai. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa liberar perdão, Pai. Mostra, Senhor Jesus Cristo, o quanto isso faz mal e ajuda, Pai. Porque a Tua palavra fala que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Foi o Senhor quem construiu tudo. Eu oro por essas pessoas. Toca nesse coração, Pai. Oh, Senhor, se há uma obra que o inimigo tenha lançado sobre a vida de qualquer pessoa, repreende em nome de Jesus. Tira essa pessoa dessa prisão, desse acorrentamento. Aleluias. Em nome de Jesus, envia os teus anjos agora. Oh Deus, envia os teus anjos. Oh Deus, Pai. Oh Jesus Cristo, santo tu és, Pai. Oh Jesus, há correntes caindo no chão. Deus, pessoas estão sendo libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus Cristo, santo, faça a tua obra, Pai. Não é a minha oração, não. Pai. Não é o tanto que eu orar, não. Não é o quanto eu falar alto aqui, não. Não tem nada disso, não. É o Senhor. Eu amo Ele, só que o Senhor ama mais do que eu. O Senhor ama igual filho. Eu amo igual irmão, o Senhor ama igual filho. Toca nesse coração, Pai. Tira essas marcas do passado. Tira. Tira, Jesus. É o Senhor que faz, Pai. A minha oração, ela só tem poder, Pai amado, se tiver uma ação do Senhor. E eu peço, toca no coração de cada um. E que o passado não venha nos fazer mal. Oh, Jesus. Oh, Deus. Ajuda, Pai, as pessoas a passarem por essas situações, Pai. Porque muitas vezes nós não sabemos como lidar. Porque não é uma questão espiritual, muitas vezes, é uma questão de não saber mesmo, da alma não ter a informação. Mas eu te peço que o teu Espírito possa direcionar cada um de nós, Pai. E que a gente possa não somente ser libertos, como que as nossas feridas, elas têm um poder para curar pessoas. Que as nossas feridas tenham poder para curar, Pai. Oh, Jesus, toma, meu Pai amado, a vida de cada um, Senhor, em tuas mãos. Eles são teus, Pai. Eles são os seus filhos, nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos e nós acreditamos em Ti, Pai. Repreende todo o bloqueio do passado. E venha, meu Deus. Venha, Espírito Santo. E Espírito, eu te agradeço muito, porque o Senhor já me mostra que o Senhor libertou pessoas. Esse é o maior salário que o pregador do Evangelho pode receber.
que o Senhor já libertou, já transformou, já abençoou. Sim, amado, você que está vendo isso aqui, é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida. É o Espírito Santo de Deus. Como que o irmão Alan sabe? Porque o Espírito Santo toca tão forte no meu coração. Tem uma virtude tão forte. Que isso é a maior confirmação que eu posso ter de que a obra dele está sendo feita na vida de pessoas. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Rick. Deus. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Essa live vai ir pro YouTube também, não sei quando. Tô para lançar aí no YouTube essa semana a passada, mas tá aí no IGTV. Você pode compartilhar, curte, manda aí para seus familiares aí, para quem você acha que deseja ou quer ou precisa ouvir essa mensagem. E é isso, pessoal. Curte aí nossa página, compartilha. Ministério Carmel, entra lá no YouTube, tem muita coisa legal lá. Um beijo para todo mundo. Tenham todos aí uma excelente semana na presença de Deus, galera. Tchau, tchau. Uma semana, irmãos.